Bom, vamos então aqui começar a conhecer o NumPy, tá? Então aqui a gente já tinha até feito, quando a gente instalou o import NumPy, e para ver a versão, eu tinha feito aqui, né? Como eu estou no terminal iterativo, eu já tinha colocado, nem coloquei o print, né? Eu tinha colocado NumPy, que é o nome que eu importei aqui, né? A biblioteca eu importei com o próprio nome dela, né? Version. E aí tá a versão dela, tá? Se eu der um dir no NumPy, vai vir muita coisa. Não sei se vai ficar até meio ruim de ver. Então eu vou tentar guiar vocês aqui nas coisas que são mais importantes aqui. E aí depois o resto fica como, assim, à medida que vocês forem precisando, vocês vão utilizando, né? Bom, vamos começar aqui no NumPy. Eu vou fazer assim, ó. Para não ter que ficar, cada coisa que for usada no NumPy ficar NumPy, ponto, e aí o nome, tá? Eu vou fazer assim, eu vou apagar o NumPy. Quando eu falo apagar aqui, na verdade o que eu estou fazendo eu importei e ele gravou a biblioteca, ou ele me permite chamar ela na memória por esse nome que eu importei aqui, tá? Só que para não ficar NumPy, ponto, e a função NumPy, ponto, eu queria digitar menos coisas. Então, e eu também não quero usar aquele asterisco, né, que eu mostrei que importa tudo e fica confuso, né? Então uma coisa que eu vou fazer, o que é muito comum você ver também o pessoal fazer, eu vou querer usar um nome menor. Então eu vou fazer assim, ó, import NumPy as np. Então daqui para frente, se eu colocar NumPy aqui, ó, ele não sabe o que é porque eu até apaguei da memória, mas se eu colocar no np, ó, ele sabe o que é, tá? Então fica mais fácil, em vez de ficar digitando NumPy, eu digito np, tá? Eu vou aqui, ó, np array, tá? Eu acho que essa daqui, o array, é talvez uma das estruturas aqui mais fundamentais dentro do NumPy, tá? Eu vou colocar aqui uma lista, eu vou colocar alguns números floats aqui, tá? Então agora, ó, esse B aqui, ó, ele escreve assim, quando eu dou no terminal interativo, ele escreve que é um array e coloca aí os valores que estão aí, tá? Se eu colocar o type B, ele vai falar que é um numpy.ndArray, tá? Então, array é um vetor, é um arranjo de valores, né? E aí, num primeiro momento, pode parecer redundante, vocês vão falar, mas a lista faz isso, ou a tupla, né? Mas vocês vão ver que existem muito mais coisas aqui nesse array do que lá. Pelo menos porque a gente quer fazer, que são operações matemáticas, né? Então aqui o array, por exemplo, né, na lista eu não poderia multiplicar. Se eu pegasse uma lista, eu vou colocar uma lista aqui, né? Fizesse A vezes 3, ele faz concatenar 3 vezes essa lista, ele vai juntar 3 listas diferentes, né? Assim como se eu colocar isso daqui, né, mais qualquer... O que ele faz é concatenar, né? Aqui, se eu fizer A vezes 3, desculpa, B, né, que é a minha NumPy array, ó, ele multiplica termo a termo por 3, tá? Ou se eu fizesse B mais B, ou B mais 2 vezes B, o que ele faz é pegar o vetor B inteiro, né, ou todos os termos dele, multiplicar por 2 vezes o que eu estou somando aqui. Então ele faz a operação em todos os termos, né? Ou B ao quadrado. Então o que ele está fazendo aqui é a operação em cada um desses termos, tá? Isso daqui é só para começar, né? Só para a gente começar a ver os arrays aí. Vamos ver o que mais. A gente viu lá no Math, né? Quando a gente importou o Math, tinha raiz quadrada, né? Então, se eu tivesse uma lista grande, eu teria que fazer um for, e aí cada um desses valores que tem lá, eu teria que aplicar o sqrt lá que eu tinha no Math, né? Aqui eu tenho um NumPy, né, ou NP, no caso que a gente está chamando assim, sqrt, que se eu aplicar sobre o B, ele já faz isso sobre todos os termos do B. Lembrando que aqui a gente tem um valor negativo, né? Então, nesse caso aqui, ele deu um NaN, que significa not a number, tá? Então ele não tem como calcular isso daí, porque não existe, né? Esse não é um número, né? Pelo menos para esse tipo de variável que seriam números reais, né? Não complexos.
Aqui também eu poderia fazer assim, ó, eu tenho esse vetor, né? Esse vetor que a gente falou aqui, eu quero todos os números, ó, números maiores que zero aqui. Quer dizer, b maior que zero. Então aqui ele me retorna um outro array, onde ele retorna só quando isso daqui for verdadeiro, ele retorna true ou false, tá? E isso pode parecer que não tem muito valor, mas daqui a pouco eu vou mostrar porque que isso daqui é muito legal, tá? São tantas coisas aqui que a gente fica pensando em tudo que tem para mostrar. Então nós mostramos essas operações aqui. Existe também no NumPy, vamos passar um pouquinho para outras coisas. Existem algumas funções para construir isso daqui de forma automática. Por exemplo, se eu quisesse fazer um vetor que tem todos os valores igual a zero, eu teria que colocar array e aí fazer, sei lá, imagina que tem centenas de valores igual a zero. Eu teria que fazer um loop colocando zero lá. Isso não é eficiente nem prático, né? Então no NumPy eu tenho, por exemplo, essa função zeros. Eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero um vetor com zeros de tamanho 10. Ele já me retorna automaticamente. Ou, no caso, vamos dizer que não é um vetor, é uma matriz. Eu quero uma matriz de 10 linhas e 3 colunas. Então, aí, em vez de colocar um número, como eu coloquei aqui, eu coloco uma tupla, onde aqui eu tenho o número de linhas e colunas, né? E aí ele me fez uma matriz com 10 linhas e 3 colunas, tá? De fato, eu vou fazer isso daqui, eu vou chamar de C aqui, só para a gente ter isso guardado. Se eu colocar assim, C size 30... size seria o número de valores, né? Ndim é o número de dimensões. No caso do vetor ele tem uma dimensão, na matriz ele tem duas, né? Que são linhas e colunas, né? Eu estou tentando lembrar aqui a palavra que a gente tem para a gente ver o número de linhas e colunas que ele retornaria. Seria C. Vou dar uma pesquisada aqui, ó. Aqui até vou aproveitar então já para mostrar. Existe um guia aqui que eu acho muito joia, que no próprio site do NumPy mostra, para quem usa MATLAB, e aí cai naquilo que eu falei, que ele é utilizado muito como um substituto ao MATLAB, né, uma alternativa ao MATLAB. Ele tem aqui uma comparação entre os dois, e ele mostra inclusive as funções mais utilizadas, né? Então aqui é Ndim, que a gente viu, né? No MATLAB, como que eu faço para saber o número de dimensões? Então seria Ndims e objeto, né? Aqui você pode fazer isso daí, né? Só que sem o S, Ndim, ou a Ndim, como a gente fez. Aqui a gente fez, já acho que o size, né? O size, que seria o número de elementos da matriz, e aqui a gente está vendo que o size do MATLAB, que diria qual é o número de linhas e colunas, aqui ele chama de shape. Então é isso, tá? A gente volta aqui depois, eu só precisei disso agora porque eu não lembrava. Então shape, então tá aqui 10 por 3, B shape, que é meu vetor, tem tamanho 6, ele retorna sempre como tupla, né? B Ndim, né? Uma dimensão, né? Então aqui nós temos o C. Outras nós temos, eu mostrei esse, né? Nós temos o once, que ele retorna, eu posso pôr um número e aí ele vai retornar um vetor, se for um número só, mas se for uma tupla, tá? Então ele retorna uma matriz com aquela dimensão. Inclusive ele permite maiores dimensões, tá? Como a gente viu, vai ver no Fortran, não sei, eu já gravei isso antes, mas acho que talvez vocês vão ver depois os vídeos de Fortran, né? Quem estiver fazendo a disciplina de Fortran. Eu tenho também npi, e aí I é identidade, então ele retorna identidade. E quando eu tenho uma matriz ou um vetor e eu multiplico aquilo por um número, ele vai multiplicar termo a termo para aquele número, né? Então, por exemplo, se eu quisesse uma matriz onde eu tenho a diagonal e a diagonal seja o número 5, por exemplo. Então eu posso fazer isso que eu fiz aqui. Eu criei com essa função a matriz identidade e acabei multiplicando pelo número e multiplicando todos os termos por aquele valor. Por exemplo, o B que a gente tem lá, eu posso fazer assim, B vezes 5. Ele vai multiplicar todos os termos por 5, tá? Depois acho que isso fica mais claro com o tempo qual é a utilidade disso. Na verdade, imagina que eu tivesse uma lista com dezenas, centenas, milhares de números e eu quisesse multiplicar aquilo por 5. Eu teria que fazer um loop com um for e multiplicar termo a termo por 5 e retornar naquela posição, né? Porque eu vou pegar aquele valor, multiplico e retorno. E aqui eu só faço isso. E além de ser mais prático fazer assim, de não ter que fazer o loop, é muito mais eficiente.
tá? Em termos de tempo de processamento, principalmente quando as coisas ficam grandes. Quando é coisa pequena assim é imperceptível, né? Mas as coisas grandes começam a ficar muito mais evidente essa diferença de eficiência. A gente viu essas coisas aí, vamos voltar aqui então, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou gerar aqui, ó, eu vou voltar na minha matriz, eu vou criar uma matriz A aqui, ó, np.array, né, e eu vou fazer uma matriz, eu não vou fazer coisa grande porque eu não quero ficar perdendo tempo digitando, tá? Eu vou colocar aqui, e assim, o NumPy, uma coisa que eu não falei, né, se eu colocar assim, ó, eu vou fazer aqui, eu vou pôr 4, 2, por exemplo, 2 e 3. Então aqui, ó, é uma matriz que tem float. Se eu colocar aqui ANDType, acho que é, ou type, mas se eu colocar type, ele está falando que é NumPy ND-Array, mas na verdade ele está trabalhando com números float. Se eu pegar aqui um dos valores, e se eu quiser acessar os valores, ó, lembrando que os índices aqui começam com 0, aqui eu vou colocar assim, ó, o primeiro termo é o 0, 0, tá? Se eu colocar o type dele, ele vai falar que esse daqui, ele é um float 64, ou ele é um número que é representado em forma de ponto flutuante, ou seja, um número que tem a parte fracionária, com um certo número de casas, e esse número de casas decimais, ele é dado pelo tamanho de bits que a gente utiliza, ou bytes, para representar ele. No caso, o float 64 são 64 bits ou 8 bytes para representar. Equivalente ao double do Fortran, por exemplo. Ou double é do C, né? O double precision do Fortran. Agora, se eu tivesse feito assim, eu vou fazendo uma outra variável aqui, tá? Vou chamar de AA. Se eu tivesse feito assim, essa matriz, np-array, e eu tivesse feito isso daqui, ó, 4, 2, 2, 3. Os mesmos valores, só que eu não coloquei o ponto. Então aqui, se eu der um type, nesse valor aqui, ó, ele já é um int 32, tá? Então é diferente. Mas enfim, estamos aqui no A, né? Agora eu vou fazer um vetorzinho B aqui, ó. Eu vou sobrescrever aquele meu, vou colocar array, eu vou colocar, sei lá, dois valores aqui. -1 e 0. Ou -1 e 2, para não ficar número igual a 0. np.array, desculpa. Faltou aqui o np. Oh, caramba. np array. Então agora eu posso fazer assim, ó. Se eu colocar assim, ó, A vezes B não dá certo porque até deu. Ele acabou multiplicando, mas não é o que eu queria fazer. Na verdade o que eu queria mostrar é que existe isso daqui, ó, np dot, se eu quiser fazer a multiplicação da matriz A pelo vetor B. Tá? Então ele vai fazer o que? A multiplicação de matriz que a gente conhece, convencional, né? No outro caso ele multiplicou coluna por coluna, por isso que ficou daquele jeito, né? Ele tinha multiplicado a primeira coluna aqui pelo primeiro termo aqui e a segunda coluna pelo segundo termo. Não é o que a gente queria. Outra coisa que não vai dar para ver aqui, que eu falei, né? Mas eu coloquei uma matriz simétrica. Se eu colocar transpose, no caso do vetor não faz diferença. No caso da matriz também aqui não vai fazer diferença. Deixa eu pegar uma outra matriz aqui. C igual a np-array, fazer uma matriz não simétrica. Ou melhor ainda, fazer assim, ó. C igual a ones, por exemplo. Aliás, desculpa, np ones. E eu vou querer com tamanho de 5 por 2, vai. Então C está aqui. Se eu colocar C transpose, ele retorna a transposta, tá? Então é uma matriz que tinha 5 linhas e 2 colunas, agora é uma matriz que tem 2 linhas e 5 colunas. Aliás, ele retornou uma matriz assim, a C continua inalterada. Se eu quisesse transpor ela,
nela mesma eu teria que colocar assim, né? C igual a C.transpose, tá? Ah, tá faltando um S aqui. Aí sim eu sobrescrevi, né? Eu peguei a matriz C, transpus, isso me retorna uma outra matriz que é igual a ela, só que transposta, e eu estou recolocando naquela mesma variável com o símbolo de atribuição, que é o sinal do igual. Mas enfim, voltando lá, se eu quisesse fazer a multiplicação, então eu já mostrei, né, que o NP é dot A por B, né, a maiúsculo, lembrando que o Python ele é case sensitive, então precisa diferenciar maiúscula de minúscula. Eu poderia fazer aqui, que mais? Tem muita coisa que a gente acaba até, vou pedir ajuda aqui ao guia aqui para ver o que a gente tem de interessante. Bom, posso ficar fazendo isso aqui, mostrando, mas não adianta. Quem tem que fazer é vocês, porque só vai aprender se pegar para fazer isso daqui. O Diag é uma coisa legal, tá? Linspace também, só vendo algumas coisinhas aqui, Max, Min também é legal. Então assim, ó, se eu fizer assim, ó, np diag e na matriz A, ele me retorna só os termos da diagonal, tá? Ou então o B, ó, aqui seria assim, ó, B diag, aliás, eu vou fazer assim, np diag B. Aí como eu dei só os... o que aconteceu aqui? A matriz B eu coloquei com 0 no primeiro valor, né? Mas ele faz uma matriz diagonal colocando uma matriz quadrada, colocando aquele vetor na diagonal. Então, por exemplo, aqui eu vou modificar o B para ficar ficar melhor assim. Eu vou colocar assim, ó, vou atribuir um valor no termo 0 dele. Eu vou falar que é menos 1. Eu achei que eu tinha colocado menos 1. Acho que eu me confundi aqui. Então tá aqui, ó, B tá com menos 1. Atribui um valor lá, tá vendo, né? Menos 1, né? No termo 0 dele. Se eu colocar agora np diag B, então agora fica mais claro o que ele está fazendo. Da mesma forma, se eu tivesse feito uma matriz maior, ia dar a mesma coisa, né? Sei lá, G igual a np array, vou pôr uma matriz maiorzinha aqui. Eu vou fazer com números inteiros, tá? Para vocês verem que daí ela vai criar a matriz de inteiros. Eu vou colocar assim, np diag do G, então ele retornou essa matriz quadrada com aqueles termos na diagonal, tá? Se eu quiser fazer operações não só de multiplicação, essas coisas mais complexas, tipo reduzir o sistema, aí dentro do NumPy eu vou ter um outro, o NumPy, você viu que lá no pip eles falam pip, um dos P's é de packages, é pacote, a gente fala biblioteca, mas eles chamam de pacote lá, né? Ele tem subpacotes, vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo, mas assim, o que eu quero dizer assim, o NumPy é muito grande, então ele subdivide lá dentro em outros pacotes menores. Então dentro do NumPy eu tenho um módulo que se chama linalg, que é para fazer operações de álgebra linear, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse resolver esse sistema, né, do A e o B, então eu teria que fazer assim, ó, np, aí dentro eu tenho o linalg, então eu ponho ponto linalg, e aí lá dentro eu tenho um solve. E aí aqui eu vou colocar aqui a matriz e aqui o vetor. E aí ele já me retorna a solução desse sistema, tá? E não sei se tem inverte, acho que é inverte, agora eu não lembro. Inv. Agora vamos voltar aqui para ver, para achar a inversa dessa matriz. Aqui a gente acabou de ver isso daqui, né? Ah tá, tem que ser no linalg também. O ing é o inv é no linalg. Então vamos fazer assim, ó, np linalg inv do A, tá? Então ele deu a inversa, a matriz inversa. Se eu fizer assim agora, np dot da inversa da matriz, que é np linalg inv A, e vou multiplicar por B, tá? Então aqui, ó, seria a mesma coisa, não, o equivalente, na verdade, não é a mesma coisa, né? Linalg solve, A e B, tá?
Ou então, uma coisa mais legal, né? A gente pode fazer assim, né? Aqui eu vou voltar aqui, ó. Eu vou fazer a matriz inversa multiplicada pela própria matriz. E isso tem que dar a identidade. Tá aqui, deu a identidade, tá? Só um comentário, né? Essa questão de inverter matriz aqui, ó, são usados métodos diferentes, ou, na verdade, o que eu quero dizer assim, inverter, apesar de chegar na mesma solução, isso daqui, né, você inverter a matriz e multiplicar pelo B, né, é muito custoso inverter matriz, é muito mais custoso do que resolver o sistema. Então aqui a gente está fazendo para mostrar isso daqui, né, em alguns casos efetivamente a pessoa vai precisar da matriz inversa, mas em geral o que vai se fazer quando você estiver querendo resolver o sistema é usar a rotina que resolve o sistema, porque ela é muito mais eficiente, tá? Matrizes pequenas assim, tudo bem, né? Mas se você for para coisas bem maiores, isso daqui já fica inviável fazer, tá? De inverter a matriz. Outra coisa que tem, acho que é o AIG, np-aig.aig. O AIGEN. Tá. Deve ser, porque eu esqueci do linalg, porque tudo isso daqui está dentro do linalg. Vamos ver. AIG. Aqui, ó, esse editor aqui, ele tem o autocompletar, então é AIG, tá? Então ele me retorna aqui, ó, um vetor com os autovalores e um vetor com uma matriz que seria a matriz que, um vetor onde cada um dos termos são os autovalores dessa matriz e uma matriz cujas colunas ou linhas, né, são, na verdade, as colunas são os autovetores dessa matriz aqui, quando ele realiza a análise de autovalores e autovetores. Então aqui também tem, ó, linalg, ele tem só para retornar os autovalores aqui, ó. Então ele vai retornar só aquela primeira parte, tá? Bom, e aí com isso vocês veem que facilita muito fazer as operações que normalmente o pessoal acaba precisando para resolver sistema, achar alto valor, porque está tudo feito, né? A gente importou e está usando. E essa é o grande atrativo do Python, ou no caso do NumPy, que a gente acaba utilizando o Python por causa dele. Se não tivesse NumPy, eu não sei se interessaria muito para a gente utilizar o Python para essa parte numérica, né? Então, o grande atrativo é esse. Vocês dizem que foi extremamente fácil de instalar e agora está sendo muito fácil de usar. A gente só dá um import e usa. Se vocês forem usar qualquer outra linguagem que não é tão alto nível, aí vocês vão ter que pegar uma biblioteca, compilar, utilizar, não vai ser tão simples. Então, é um grande atrativo dele. E isso deixa ele muito parecido com o MATLAB, que eu acho que um dos grandes atrativos do MATLAB é isso, é você conseguir usar de forma fácil. E o Python ele também consegue te entregar isso, né? É um programa que você consegue utilizar de forma fácil, né? Voltando aqui, eu vou tentar ver se tem mais alguma coisa que eu não lembro. Tem aqui FFT para quem utiliza, né? Eu não vou ficar mostrando isso daqui. Mínimos quadrados, existe uma série de coisas aqui. Eu fiquei devendo que eu falei que ia falar do linspace, né? O linspace é importante. Linspace é assim, no NumPy, ó, vamos dizer que eu quisesse pegar, eu quero gerar pontos, sei lá, entre 20 e 50, eu quero que ele gere 100 intervalos. Divida os pontos de forma a gerar 100 intervalos. Então ele gera 101 pontos, tá? E ele já faz isso daqui automaticamente. Ele já me retorna uma matriz com isso daqui. Que eu vou fazer de novo, né? Porque eu não retornei em lugar nenhum, né? Sei lá, vou chamar aqui de N. E aqui eu vou fazer assim, ó. Funciona o len também, né? Aqui, né? Como no vetor. Aliás, 100 pontos mesmo. Ele dá o número de pontos no linspace, tá? Não, 101. Ou então o N shape que a gente viu, né? Ou o NDIN é size. Ele vai dar o número de termos total, né? Que é 100. Então, assim, a grosso modo, isso que seria a primeira vista que a gente vai fazer aqui do NumPy. Talvez fazer alguns exemplos ajude, né? Mas isso daqui eu acho que já dá uma boa ideia de como ele funciona. E como eu falei, né? Quem quiser olhar, é só procurar no Google. Eu sempre procuro assim, NumPy e MATLAB. Já vem nessa página que é do próprio NumPy
que é justamente isso. Ele mostra para quem já sabe usar o MATLAB quais são as equivalentes, aí, as funções, os métodos equivalentes no NumPy. Eu, sinceramente, mesmo acho que não só para quem usa NumPy, ou MATLAB, porque eu pouco usei MATLAB na vida e para mim já foi útil, porque apesar de eu não olhar essa coluna, o que me interessava era essa. Ele explica o que está sendo feito aqui, então eu acho que é melhor do que ficar lendo documentações enormes e olhar aqui esse resumo.